Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento meus amigos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Bom, vamos para mais uma lição, né? Nossa revista de escola dominical, estudar um pouquinho, né? E falo novamente, tá? Para os irmãos comprarem a revista, os irmãos que não compraram, tem pela Shopee. O nome da revista é A Igreja dos Gentios, tá bom? Os irmãos conseguem adquirir uma revista maravilhosa, irmão. Independente da igreja que você está frequentando, né? Se você frequenta uma igreja ou não, tá bom? É bom estudar a palavra de Deus, tá bom? Deus ele vai se revelar para você do mesmo jeito que ele se revelou para minha pessoa, tá bom? Bom, já estamos no capítulo 7, tá? Na lição de número 7, né? Do dia 16 de agosto de 2026, que é hoje, né? Eu fiz o vídeo ontem e acabou ficando muito grande, eu resolvi fazer um outro vídeo e vou dividir ele em duas partes, tá bom? Bom, vamos lá, o nome da lição é Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Né? Nós vamos falar bastante sobre o Espírito Santo aqui, sobre avivamento, né? Então nós vamos fazer 2 ou 3 vídeos, né? Bom, o textual é: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Verdade prática. Onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Glória a Deus. Bom, a nossa leitura vai estar no livro de Atos. Aqui na revista vai estar do verso 1 ao verso 12. Porém, vocês podem ler o capítulo 19 inteiro do livro de Atos, tá bom? Irmãos, pode usar a sua Bíblia, seja João Ferreira de Almeida, a NAA, ou até mesmo a Bíblia Pastoral, se você é católico, tá bom? Você pode usar a Bíblia Pastoral, tá bom? Vai até o verso 41 por volta disso, tá bom? Bom, Paulo em Efésios, essa é a terceira viagem missionária de Paulo, tá? Se vocês pegar na palavra de Deus, ainda no capítulo 18, no verso 18, capítulo 18, verso 18, você percebe aqui que Paulo ele dá uma passadinha pela Síria antes dele chegar em Éfeso. Então ele volta para onde ele estava, que é a igreja de Antioquia, e depois ele vai voltar para o campo missionário, tá? E é o seguinte, Paulo ele vai para Éfeso, né? E ele encontra um homem chamado Apolo, né? Ele era um judeu e que ele conhecia as escrituras, pregava sobre as escrituras, mas ele não tinha tanto conhecimento assim. Tanto que ele foi levado, né, por Priscila e Áquila, né, até a sua casa para eles aprenderem algumas coisas mais sobre Jesus, né? Tanto que o conhecimento dele era sobre o batismo de João, né? Esse é o conhecimento dele, vai estar aqui no verso 25 do capítulo 18. Então, quando a gente entra aqui no capítulo 19, vai falar assim que Paulo ele estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E esses discípulos falaram: Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo ele começa a explicar, né, que o batismo de João era um batismo de arrependimento, né, e que era para arrependimento de pecados, né? E foi quando Paulo ele colocou a mão, né, sobre os discípulos e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é quando Deus ele começa a habitar na sua pessoa. A pessoa de Deus no Espírito Santo, ele habita na sua vida e isso aí transforma você numa pessoa melhor. E isso tem frutos. E esses frutos se notam nas suas atitudes. Você vai saber se você tem o Espírito Santo ou não. Uma das evidências é eu falar em língua estranha. Para você que é evangélico, sabe do que eu estou falando. Mas para você que não é evangélico, essas coisas vão vir naturalmente. Tá bom? Você que não é de uma igreja protestante, mas é pelos seus frutos, pelas suas boas atitudes, tá bom? Pelo seu coração pacificador, né? E aí vai, né? Bom, batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma das coisas mais valiosas do Evangelho. Uma das coisas mais importantes do Evangelho, irmão. É uma das coisas mais importantes. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Tá.
É uma das coisas mais importantes do Evangelho. Porque é o Espírito Santo que testifica, é ele que revela que Jesus é o Cristo. É ele que revela que Jesus é o Cristo. Durante essa revista, eu vou comer um resumo, né? Ele vai falar um pouco sobre o avivamento de Gales. O avivamento de Gales, que influenciou a Rua Azusa, que influenciou a Rua Azusa, que depois vai influenciar Gunevingre e Daniel Berg, que são os dois missionários que fundaram a Assembleia de Deus, né? E quando a gente fala de lá do País de Gales, né, que seria o Reino Unido hoje, né? Seria isso? Lá eles começaram com os jovens, é isso mesmo, com jovens de 13 anos de idade, com um jovem chamado Evans Robert, né? Esse livro, eu tenho ele, né, O Avivamento de Gales, e ele começa com a irmã desse rapaz, tanto que ela se casa com um pastor, né? E esse jovem, a exortação dele, a palavra dele era o quê? Trabalhar a oração e buscar um avivamento. Essa era a ideia desse jovem. Ele conta a história da sua Bíblia, né? Que a inspiração dele era 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo 13. 2 Crônicas. 2 Crônicas, nossa, como é que me foge desse jeito? Capítulo 6, tá? É o capítulo 6 de Crônica. É o capítulo 6. O capítulo 7 é quando Deus responde com fogo, né? E esses textos, eles estão na minha mente há quase uns 20 anos, né? E como eu fiz uma anotação aqui, eu tentei me lembrar. E como é que eu vou me esquecer de uma coisa dessa, né? Mas o capítulo 6 de 2 Crônica é quando Salomão ele faz uma oração a Deus. Salomão ele faz uma oração a Deus. E Deus responde com fogo no sinal de aprovação. Se vocês olharem na Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela vai estar de uma forma mais clara. Mas Deus responde com fogo e dá para entender. Em todas as Bíblias dá para entender. Eu estou com o NVI aberta, a minha João Ferreira de Almeida, ela está lá dentro. Então, irmãos, a partir dessa oração e a resposta de Deus, isso influenciou esse jovem através da leitura a buscar o Espírito Santo. E um pastor da igreja, ele falou que o William Robert, né, aliás, seria Evans Robert, né? Evans Robert, ele tinha que ir participar dos cultos da igreja, de oração e da palavra de Deus, porque ele não podia perder o derramamento do Espírito Santo de Deus, caso Deus derramasse o Espírito Santo sobre ele, que está lá no livro de Joel, né? Então ele começou a se dedicar a isso, e ele tinha 13 anos de idade. Muitos anos se passou e houve ali um avivamento. Muitas pessoas começaram a orar ao mesmo tempo, muitos jovens começaram a orar ao mesmo tempo, e a igreja foi recebendo o Espírito Santo. E isso foi refletido na sociedade, nas pessoas. Era um culto no lar. Os cultos na igreja, se você tem uma ideia, viravam à noite, o dia seguinte, né? O livro dele conta história de pais de família que iam trabalhar com sono, cansado, com o filho nos braços, e iam para a igreja, com os filhos nos braços ali. No dia seguinte ia trabalhar, depois ia de novo para o culto, porque era gostoso sentir a presença de Deus ali. O qual era maravilhoso sentir a presença de Deus, né? E os cultos eles viravam a noite inteira. E as igrejas eram tão lotadas que o William Robert ele tinha dificuldade quando ele ia pregar nas igrejas, ele tinha dificuldade de entrar nas igrejas. Muitas vezes ele entrava dentro dos ombros das pessoas, de tão lotado que era. Isso aconteceu no País de Gales. No ano de 1904, 1905, por volta disso aí. Aconteceu um avivamento. E aconteceu também em Éfeso, que no qual muitas pessoas acreditavam em Deus, passaram a acreditar, e isso porque era um lugar tomado pela idolatria. Sim, lá era um lugar tomado pela idolatria. A gente vai ver a seguir como Deus ele trabalhava naquele lugar de uma forma tão profunda, né? Como Deus ele trabalhou através do Espírito Santo, seja em libertação de espírito, né?
que em relação a espíritos, né, os irmãos há de concordar comigo, que seja você católico, seja qual for a igreja sua, você também já tenha visto alguém da sua família se manifestar, coisa assim, e vem alguém de Deus e libertar, né? A igreja católica ficou muito conhecida pela história do exorcismo e tal, né? A igreja católica ela ficou muito conhecida porque isso foi um fato real, tá bom? Então isso não é... Isso eu sei que os irmãos tudo conhecem sobre isso, né? E houve isso na cidade de Éfeso, né? Houve isso, Paulo expulsava, né, aqueles espíritos imundos, né? E as pessoas viam o tamanho do poder que havia em Paulo. Porque quando as pessoas foram expulsar demônios no nome de Jesus e no nome do Cristo, que Paulo usava como se fosse um amuleto, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eram 7 filhos de um homem chamado Cefas, né? Cefas. Ele era chefe do... Ele é Seva. Ele tinha 7 filhos, esse homem. E os 7 filhos dele foram expulsar um demônio e não conseguiram. Ele fala assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Sabe que isso foi os filhos de Seva falando, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Eles falaram isso pro demônio. Sabe o que o demônio falou? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês quem são? Sabe o que aconteceu? Esse espírito deu uma surra nesses 7 homens. E esses homens saíram correndo nu, assim diz a palavra de Deus. Vocês podem estar conferindo aqui no verso 14 e verso 15. Vai descrever bem essa situação. Verso 14, verso 15 e verso 16 do capítulo 19. E isso aconteceu, irmão, porque eles não tinham uma vida de santidade. Paulo tinha uma vida de santidade. Né? Uma vida de santidade, irmão, quem vive em santidade não tem medo disso. Mas quando você está em pecado, aí você passa a temer. Aí você tem medo. E esses homens sem experiência, eles foram lá achando que conseguiria fazer. Mas quando acontece isso, do demônio se virar contra eles e eles não conseguirem expulsar esse espírito, eles começaram a temer o poder de Deus que habitava em Paulo. Eles começaram a olhar e falar assim, rapaz, porque aqui se você pegar ainda, voltando aqui um pouco, vai falar que acontecia prodígios, né? Através da vida de Paulo, né? Acontecia muitos prodígios, muitos milagres na vida de Paulo, né? E que os prodígios e os milagres, eles eram tão grandes que até os aventais de Paulo era colocado sobre os enfermos e eles eram curados, tá bom? Eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo aqui, para ficar mais esclarecido para os irmãos. Eu vou detalhar um pouquinho mais esse verso 11 do capítulo 19, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, uma segunda parte, tá bom? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Assiste o vídeo todo, espero que os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês o ensinamento, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Deus abençoe, obrigado, viu? Até daqui a pouco.